Estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, antigas civilizações da África. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está a professora Maria Antônia Marçal, que é professora de História da Rede Estadual de Ensino. Professora, obrigado pela sua presença hoje aqui. Tá joia, eu agradeço muito poder estar aqui com vocês conversando um pouquinho hoje. Professora, nós conhecemos muito pouco da história da África e isso é horrível, porque afinal de contas, os povos africanos contribuíram muito para a formação do povo brasileiro. E eu sei que isso vem sendo corrigido, diga-se de passagem, muito lentamente pelos governos, pelos últimos governos que nós tivemos. Porém, essa história rica nem sempre chega aos ouvidos de quem precisa, ou seja, a população como um todo. E esse é o nosso objetivo agora com o programa Lente Aberta, abrir um trecho curto, mas que pelo menos desperte a curiosidade das pessoas para que elas possam entender um pouco mais sobre a história do continente que, afinal de contas, gerou toda a humanidade. De acordo com a ciência, o homem moderno surge na África. Eu gostaria que a senhora nos ajudasse a entender quais eram as antigas civilizações africanas, além da egípcia. O Egito fica na África. E aqui no Lente Aberta a gente já falou especificamente do Egito Antigo. Mas sobre essas outras civilizações, não. E temos civilizações tão ricas na África Antiga quanto aqui na América tivemos os Incas, os Astecas e os Maias. Um desses impérios, inclusive, se eu não me engano, foi controlado pelo Egito durante um tempo e depois esse mesmo império acabou controlando o Egito Antigo, seria o Império Kush, correto? Isso. O Império Kush, né, era a região do Sudão, né, bem próximo ali ao nosso grande Egito, né, que chega até ao nosso conhecimento, sobretudo pelo cinema. E lá, né, há 4.000 anos antes de Cristo, a gente vai ter alguns povos, né, que vão se destacar. Né, uma civilização cuxita, em que a gente vai ter, inclusive, o predomínio, né, da questão das mulheres, né, onde se verifica as Candaces, que são as mulheres, né, que de certa maneira vão assumir em alguns momentos a liderança do império, ou, como a Mary Del Priore sempre fala, a respeito da questão da mulher no sentido de o poder ser veiculado através dela. E no caso do Império Kush, a gente vai ter inclusive mulheres, né, que vão ascender a esse posto máximo de poder, que se a gente for pensar na nossa sociedade hoje, parece que está restrito ao universo masculino. O Império Kush, ele tinha, acredito eu, uma história tão rica quanto o próprio Império Egípcio. A história dos dois impérios, inclusive, coincide durante um determinado intervalo de tempo. Alguns governantes cuxitas acabaram sendo responsáveis pelo Egito Antigo, não é verdade? Sim, a gente tem na história o período, né, dos chamados faraós negros, né, que vai ser justamente nessa confluência. E a gente vai ter uma arquitetura muito semelhante à que a gente conhece hoje do Egito, né, a questão essa influência, mesmo porque estava ali bem pertinho. A gente vai ter essa presença bem marcante. Inclusive com as pirâmides, então, eu acredito. Exatamente. Quando a gente procura, né, na internet as imagens, a gente vai ter as pirâmides, né, construções muito semelhantes à que a gente vai ter no Antigo Egito. Eles acabaram sofrendo influência do Egito Antigo também no que se refere à religião, ou seja, aquele politeísmo e toda aquela cultura egípcia que era tão rica, isso acabou influenciando também o Império Kushita? Sim, se a gente for pensar nas civilizações, né, as civilizações antigas, o politeísmo é uma marca dessas civilizações antigas, né? Depois é que a gente vai ter um outro processo que vai ser de adoção, né, de a crença no único Deus, seja islamismo, né, ou mesmo o próprio cristianismo. Perfeito. Professora, a senhora falou muito da presença da mulher na sociedade cuxita como sendo extremamente valorizada. O Império Kushita, ele também era conhecido na região onde hoje é o Sudão, pelo seu talento para o comércio, ou seja, os cuxitas eram bons nisso, na habilidade comercial? Sim, a gente vai ter os cuxitas, eles vão se destacar nessa questão do comércio. Se a gente for pensar a questão do marfim, a questão eles eram exímios artesãos, eles vão se destacar muito nessa área, nessa questão. A gente falou do Império Kush, ou seja, do Império Kushita, mas além do Império Kushita tivemos numa região próxima
outro império muito famoso, que é o império, famoso para quem conhece um pouquinho da história da África, o Império Axum. O Império Axum, assim como os Cuxitas, também tinha a fama de ser um centro comercial? Sim. Inclusive os Axumitas, né, na verdade, eles vão acabar dominando o Império Cuxita, né, incorporando a região. Eles vão se destacar muito no comércio, né? A questão do comércio vai ser uma tônica assim, bem presente, né? A questão de óleos, animais, né, leopardos, né, e outros produtos que eles acabavam comercializando. A senhora mencionou antes uma historiadora que conhece profundamente da história da África e vem ajudando o público brasileiro a manter um pouco mais de contato com essa realidade. Entre as informações que ela passa, a valorização da mulher, que a senhora destacou no Império Cuxita, acontece também em outros impérios, por exemplo, no Império Axumita? Então, quando essa pesquisadora, né, a Mary Del Priore, né, que ela faz uma obra assim que é para um grande público, né? Ela fala que a questão da valorização da mulher, que é um dos eixos, né, que ela pega de análise, vai ser uma tônica nas sociedades africanas. Para a gente entender como é que isso chega até nós, né, até o Brasil, pensando nessa confluência de cultura, a gente tem, vou citar o espaço religioso, as tradições afro-brasileiras, a figura, né, da Babalorixá, né, das mulheres, né, dirigindo, coordenando, né, os trabalhos dentro desses espaços religiosos. Ou seja, as roças de candomblé. Exatamente, que eu acredito que seja como se fosse aquela marca, né, das antigas organizações que existiam na África. Então a Mary diz que é uma, de certa maneira, uma característica comum nessas sociedades, a questão da presença, né, forte das mulheres. Escrita, embora seja uma invenção antiga de aproximadamente 3.000 anos, ela não era presente em todos os povos antigos. Os celtas na Europa, por exemplo, não tinham uma tradição escrita. A mesma coisa em relação aos povos indígenas brasileiros. E na África nós temos uma cultura com escrita, que é a cultura egípcia, com os hieróglifos. Mas o Império Cuxita e o Império de Axum, esses dois impérios não tinham um sistema de escrita, a tradição era oral? Então, a oralidade, ela faz parte das sociedades africanas em geral, né? Parece que quando a gente fala assim, a gente está isolando o Egito, né? Mas não é essa a impressão que eu quero dar. Mas em muitas sociedades a gente vai ter essa questão da oralidade, né? O conhecimento que ele é passado oralmente. Ampatibá, por exemplo, ele vai mostrar para a gente, que é um africanista, que ofícios, né, como ferreiro, né, como é que se aprende isso? A pessoa, ela ia ajudar uma outra pessoa que já executava com uma certa maestria essa profissão, e ele iria na categoria de aprendiz aprendendo aquele ofício. Então, ele diz para a gente, nos mostra que durante muito tempo se salientou que a África não tinha história. E isso a gente vê, né, na escrita, nos textos de muitos filósofos, né, como Hegel. E isso acabou se perpetuando, a África não tem história, e até que o pessoal resolveu contar essas histórias da África, né, que a gente sabe a partir dos vestígios arqueológicos, né, a partir de relatos orais. Então começou-se de certa maneira, reunir N fontes históricas, a partir das quais pudesse relatar com uma certa maestria o que foi um dia esses impérios, né? Na verdade é como se fosse uma miragem, porque devido a todo esse processo, né, se a gente for pensar as escavações arqueológicas, né, esses vestígios, né, que foram sendo de certa maneira incorporados e ajudam, né, aos historiadores a conhecer um pouquinho e a comunidade em geral. Professora, o Império de Kush, ou seja, o Império Cuxita, ele, a senhora falou alguns instantes atrás, tem aproximadamente uns 4.000 anos de história, ou mais até, 4.000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Ou seja, uns 6.000 anos de história aproximadamente, é muito tempo. E no caso do Império Axumita, o Império de Axum, quando que ele permaneceu de pé, em que fase de tempo? Então, a gente vai ter o Império Axum desde o ano 1, né, da era cristã até o século XII. Então, se a gente for pensar numa escala temporal, é um tempo gigantesco
em que eles, né, isso a gente vê em várias sociedades, né, agregando, ocupando outros povos, dominando outros territórios e conseguiu se manter no poder aí durante essa escala de tempo significativa. Tecnologicamente, eles dominavam diversos processos de fundição e Sim. medicina. Quando a gente pensa nas sociedades africanas e assim, nos africanos, nos afrodescendentes que chegaram aqui ao Brasil, e isso muitos estudiosos eles salientam. Então eram pessoas, né? Por que a gente tem lá a presença do negro escravizado em áreas da mineração? Justamente porque observou-se, né? Eu estou falando do europeu, do colonizador, que o domínio, o conhecimento que esses povos já tinham há muito tempo em várias áreas, né? Na área de mineração, na questão do comércio, né? Porque essas civilizações elas ganharam um certo destaque muito significativo, né? Por causa justamente dessa questão do comércio, que não quer dizer que todas eram só o comércio, né? Tinha também a criação de cabras, né? Como a gente vai ter no Império Axumita, mas o comércio era o ponto forte dessa civilização. Professora, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Professora, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.